Bem, pessoal, vamos dando continuidade aqui ao nosso curso e vamos falar agora da ética militar, tema também constante do Estatuto dos Militares. Bem, pessoal, para a gente começar a falar de ética militar, eu queria antes fazer uma observação com os senhores. O assunto valor dos valores militares que nós vimos na aula anterior, bem como ética militar que trataremos nessa aula, e dever militar, que é assunto da próxima aula, eles devem ser estudados conjuntamente para não serem confundidos. Por quê, pessoal? Deixa eu fazer aqui uma observação. Os valores militares, os preceitos de ética militar, bem como os deveres militares, eles constam dentro do Estatuto e eles estão discriminados em vários itens. Então é muito comum a Marinha fazer o quê? Misturar o que é valor militar com o que é ética militar e dever militar. Ou seja, a Marinha coloca uma questão assim: das alternativas abaixo, qual delas não é um valor militar? E às vezes pode ter ali um preceito de ética militar ou de dever militar como resposta. Isso confunde muito o aluno. Por quê? Porque se nós formos observar o que é valor, o que é ética e o que é dever militar, são sempre assertivas que coincidem, que parecem muito umas com as outras. Então eu vou dar uma dica aqui nessa aula, estudando valor, ética e dever militar conjuntamente para a gente não se confundir. Bem, pessoal, para isso eu repeti aqui o artigo 27, são manifestações essenciais do valor militar. Então, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: eu já falei na aula anterior do processo mnemônico para a gente gravar aqui quais são essas manifestações do valor militar. Agora, nesse processo mnemônico que eu passei para vocês, eu gostaria de acrescentar o seguinte: observe aqui, valor militar. Nós temos aqui todos os itens, começando, pessoal, são 6 itens, começando por artigo. Então, logo depois vem um substantivo, olha lá, o patriotismo, o civismo, a fé, o espírito de corpo, o amor, o aprimoramento. Então, valor militar sempre começa com um artigo e logo depois vem um substantivo, pessoal. Agora, eu chamo a atenção que dentro de valor militar, nós só temos aqui um artigo feminino, a fé. Então, um único artigo feminino que tem aqui no valor militar é a fé. Ou seja, pessoal, como é que a gente vai gravar isso? Quem tem fé tem valor. Então, se na prova de vocês tiver uma alternativa em que fale a fé na missão elevada das Forças Armadas, a gente já sabe que fé se refere a valor, pessoal. Quem tem fé tem valor. Esse é um processozinho mnemônico para a gente saber que a fé na missão elevada das Forças Armadas se refere a valor militar. E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque nós vamos passar agora para aqui os preceitos da ética militar. Nós vamos ver que ética militar, tudo que se refere à ética militar, vai começar sempre com um verbo no infinitivo. Vamos ver esses primeiros preceitos aqui: amar, exercer, respeitar, cumprir, ser justo. Ou seja, a ética militar, os preceitos de ética, nunca vão começar com um artigo e sempre com um verbo. Então isso ajuda a gente distinguir se a Marinha numa questão colocar, por exemplo, vou repetir o exemplo, preceitos de ética militar
misturados com preceitos de valor militar, para a gente marcar a alternativa que corresponda a uma atitude de ética militar ou a um preceito de valor militar. Então, pessoal, agora vamos dar início ao estudo da ética militar. O artigo 28 do Estatuto diz para a gente o seguinte, que o sentimento do dever, o pundonor militar, ou seja, a honra militar, e o decoro da classe, ou seja, a imagem da classe militar, impõe a cada um dos integrantes das Forças Armadas uma conduta moral e profissional irrepreensíveis. Então observem bem que quando eu falo de ética, eu estou falando de conduta, de comportamento. Por isso, pessoal, que existe, por exemplo, o Código de Ética Médica. Por quê? Ali naquele Código de Ética Médica está falando da conduta dos profissionais médicos. A mesma coisa temos aqui para os militares. Então, no que tange a ética, nós vamos ter condutas morais e profissionais irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar. Então nós vamos falar de condutas de militares, condutas que devem ser feitas e condutas que devem ser proibidas, não devem ser feitas por militares. Por isso que sempre vai começar com um verbo. Agora fica muito mais fácil de nós entendermos isso aqui. Os senhores precisam decorar item a item dos preceitos de ética militar? Não, pessoal. Primeiro, porque são vários. Segundo, porque nós vamos fazer uma leitura e os senhores já vão entender que um militar deve ou não deve fazer determinada coisa, pelos conhecimentos que vocês já adquiriram através das outras aulas. E vocês vão saber que, começando com verbo, eu repito, é sempre um preceito de ética militar. Então vamos lá, pessoal. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Pessoal, probidade é sinônimo aqui de honestidade. Então observem bem que a simples leitura aqui desses itens 1 e 2, nós já sabemos que são condutas o quê? São condutas que o militar deve efetivamente fazer. Se isso estiver na prova de vocês, vocês vão saber distinguir o que o militar deve e não deve fazer. E vão saber distinguir que é preceito de ética porque vai estar começando por um verbo. Vamos dar continuidade. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. O que significa isso aqui? Ser justo e imparcial. O militar, quando for julgar atos e apreciação do mérito dos subordinados, não vai levar em consideração o quê? Por exemplo, a amizade, o tempo de convivência com determinado subordinado. Ele vai tratar todos os subordinados com igualdade, então ele vai ser imparcial. Dando continuidade, pessoal, item 6. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, e também pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Então prestem atenção que o militar ele tem que zelar pelo seu preparo,
tanto moral como intelectual e físico, o seu e o dos seus subordinados. Item 7. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Item 8. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Item 9. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Item 10. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza. Então, aqui no item 10, nós já temos aqui uma coisa que o militar não deve fazer. Item 11. Acatar as autoridades civis. Item 12. Cumprir seus deveres de cidadão. Item 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na vida particular. Observem que todos esses preceitos de ética aqui, pessoal, os senhores não terão dúvidas que se aplicam a um militar, porque os senhores conseguem entender perfeitamente aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. E aí, pessoal, estando na prova de vocês, começando por um verbo, é preceito de ética militar. Não é nem de valor e nem de dever, porque tanto valor como dever, eles sempre começarão por um artigo. Dever nós veremos posteriormente na próxima aula. Dando continuidade, pessoal, item 14. Observar as normas da boa educação. Como eu falei anteriormente, todos nós sabemos que os militares precisam observar normas de boa educação. Item 15. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar, ou seja, chefe de uma família modelo, uma família sem problemas. O militar ele tem que zelar pela sua família, oferecendo tanto assistência moral como material. Item 16. Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar, pessoal. Então, mesmo na inatividade, o militar ele deve sempre zelar por esses princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Item 17. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação. Posto para os oficiais e graduação para as praças, para obter facilidades pessoais de qualquer natureza, ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Então, pessoal, o militar, ele nunca deve usar o seu posto ou a sua graduação, no caso de praças, para obter tanto benefícios próprios como benefícios de terceiros, pessoal. Dando continuidade, pessoal, item 18. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. Ou seja, pessoal, o militar, quando na inatividade, ele não pode usar as suas designações hierárquicas em alguns casos. Vamos ver que casos são esses. Em atividades político-partidárias, em atividades comerciais, em atividades industriais, ou seja, atividades que visam lucro, tanto comerciais como industriais. Item D. Para discutir ou provocar discussões pela imprensa.
a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. Então, para que o militar trate de assuntos de natureza técnica, ele precisa ser autorizado. Item E, no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Então tomem muito cuidado aqui, porque o militar, ele jamais pode usar suas designações hierárquicas no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo, pessoal, que seja da administração pública. A Marinha pode colocar assim, exceto se for da administração pública. Então estaria errado. Vamos recapitular, então, para ajudar a fixação dos senhores. Quando o militar deve abster-se na inatividade do uso de suas designações hierárquicas. Pessoal, atividades político-partidárias, atividades comerciais e industriais, e também para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, mesmo assim se devidamente autorizado. E também no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Então, pessoal, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. O militar, ele passa para a inatividade. O que acontece? A partir do momento que ele passa para a inatividade, ele pode sim exercer uma atividade comercial. Ele pode ser dono de uma empresa, dono de uma indústria, ele pode se candidatar a um cargo político, pertencer a um partido político. Porém, pessoal, ele nunca vai poder fazer uso de suas designações hierárquicas para obter vantagens em função disso, bem como para divulgar a sua imagem pessoal utilizando suas designações hierárquicas, falando, por exemplo, que ele é capitão da Marinha, ou que ele é tenente do Exército, ou que ele é coronel do Exército. Então o militar, ele não pode fazer isso. Bem como, pessoal, imaginem um militar que passa para a inatividade e ele monta uma empresa para vender produtos para a Marinha. E ele é um comandante, um capitão de mar e guerra, por exemplo. A partir do momento que ele montou essa empresa e ele vai visitar uma organização militar a fim de vender algum produto, e quem vai recebê-lo é um tenente, ele não deve fazer uso da sua designação hierárquica. Olha, eu sou o capitão de mar e guerra fulano, eu vim aqui para oferecer isso, para vender aquilo. Por quê? Porque isso acaba inibindo o tenente. Porque mesmo este militar estando na inatividade, nós já vimos nas regras de precedência que esse militar, ele é superior hierárquico ao tenente. Bem, pessoal, vamos agora para o item 19. Zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos de ética militar. Aqui não temos dúvida que o militar, ele tem que fazer isso aqui. Então observem aqui, pessoal, olha, tanto o item também 18 como o item 19, sempre começando por verbo. Dando continuidade, pessoal, vamos ver agora o artigo 29. O artigo 29 do Estatuto traz para a gente o seguinte: ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade,
Pessoal, prestem muita atenção nisso aqui. Nós vimos anteriormente que o militar, na inatividade, ele pode fazer isso. Ele só não pode fazer uso das suas designações hierárquicas para obter vantagens pessoais. Agora, o militar da ativa, ele não pode comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar. Então, o militar da ativa, ele não pode praticar o ato de comércio, ele não pode administrar uma sociedade, ele não pode ser gerente de uma sociedade e também não pode ser sócio dessa sociedade ou participar dela. Gravem muito bem isso aqui. E isso tem uma exceção, exceto como acionista ou cotista. Então, o militar da ativa, ele pode ser acionista ou cotista. Pessoal, um exemplo. Toda pessoa que compra ações de determinada empresa, ele passa a ser um acionista dessa empresa. O militar da ativa, ele pode fazer isso. Então, ele pode participar como acionista ou cotista. Acionista seria no caso de sociedade anônima e cotista no caso de sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Os senhores precisam saber o que é sociedade anônima ou sociedades por cota de responsabilidade limitada? Negativo. Isso aqui é assunto de direito comercial ou direito empresarial. Os senhores precisam apenas saber que o militar, ele pode fazer parte como acionista ou cotistas de empresas dessas classificações aqui. Agora vamos ver o parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 29. Os integrantes da reserva, quando convocados, ou seja, pessoal, eles são da reserva, mas estão sendo convocados. Então, o que vai acontecer com esse pessoal da reserva que está convocado? Ele vai ficar trabalhando dentro de uma organização militar. Entenderam? Ou seja, ele vai estar na atividade. Então, os integrantes da reserva, quando eles não estão convocados, eles estão na inatividade. Mas se eles forem convocados, eles passam a ser o quê? Ativos. Eles estão na atividade. Então, nesse caso, eles ficam proibidos de tratar nas organizações militares e nas repartições públicas civis de interesse de organização ou empresas privadas de qualquer natureza. Por que isso, pessoal? Porque o integrante da reserva, a partir do momento que ele está na reserva, ele está na inatividade. Vejam bem o seguinte, na inatividade, ele pode exercer inúmeras atividades, como nós vimos anteriormente. Ele só não pode fazer o uso das suas designações hierárquicas. Agora, a partir do momento que ele é convocado, aí ele já fica proibido de tratar nas organizações militares ou outras repartições públicas civis de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza, porque provavelmente ele poderia estar fazendo parte dessas organizações ou empresas enquanto ele estava na inatividade. Parágrafo 2º. Os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. Isso aqui, pessoal, esse parágrafo 2º está aqui pelo seguinte, porque o artigo 29,
ele diz que é vedado ao militar da ativa comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade. Perfeito. Porém, pessoal, ele pode aqui fazer a gestão de seus bens. Então, ele não pode comerciar aqui como um empresário, mas ele pode muito bem gerir os seus bens. Ele pode comprar uma casa, ele pode vender esta casa, ele pode comprar um carro, ele pode vender esse carro. Parágrafo 3º, pessoal. Muita atenção nesse parágrafo 3º. No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido aos oficiais, apenas oficiais, titulares dos quadros ou serviços de saúde. Então, os oficiais que são da área de saúde e de veterinária, pessoal, a esses oficiais é permitido o exercício de atividade técnico-profissional no meio civil. Então, ele pode exercer, por exemplo, a profissão que ele exerce dentro da Marinha, ele pode exercer no meio civil. Exemplo disso, um médico, ele pode ser médico no meio civil. O veterinário, ele pode ser um veterinário no meio civil. Desde que tal prática, pessoal, não prejudique o serviço. Então, essa prática não pode prejudicar o serviço do militar dentro da Marinha e não infrinja o disposto neste artigo. Ou seja, não pode, esse militar, ele vai poder ser médico no meio civil, ele vai poder ser veterinário no meio civil, mas isso não significa que ele possa, por exemplo, tomar parte na administração, na gerência de uma sociedade, ou dela ser sócio ou participar. Então, ele não pode ter uma clínica, por exemplo, dele, em que ele vai ser o gerente, em que ele vai fazer parte como sócio. Isso ele não pode, mas ele pode trabalhar no meio civil. Tá ok, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver agora aqui o artigo 30. Os ministros das forças singulares, pessoal, aqui ministro das forças singulares. Havia ministro da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Hoje nós só temos o ministro da Defesa. E subordinado ao ministro da Defesa, nós temos os comandantes militares. O comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Então, pessoal, se na prova de vocês, neste artigo 30, se vier escrito, em vez de ministro das forças singulares, vier escrito o comandante da Marinha, o comandante do Exército ou o comandante da Aeronáutica, também estará certo, pessoal. Se bem que a Marinha preza muito por copiar aqui a letra da lei, do jeito que está escrito aqui na publicação, justamente porque para evitar transtornos com recursos na prova. Então vamos dar continuidade. Os ministros das forças singulares poderão determinar aos militares da ativa da respectiva força, ou seja, aos militares que estejam na ativa, que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, o objetivo disso, então, é salvaguardar a própria dignidade dos mesmos, evitando o quê? Que haja boatos ou que haja determinados comentários que vá ferir a dignidade desses militares. Então, esses ministros de força podem
determinar que esses militares informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal prática. Então, o comandante da Marinha, ele pode determinar a um militar da ativa da Marinha que compre um carro, por exemplo, de milhões, ou compre uma mansão de milhões, ele pode determinar, sempre que houver determinadas razões que recomendem tal medida, determinar o quê? Que esse militar informe sobre a origem e natureza dos seus bens, dos bens adquiridos. Pessoal, com isso nós terminamos aqui a parte da ética militar. A próxima parte que nós veremos é a parte dos deveres militares, em que eu também farei algumas observações justamente para nós podermos distinguir efetivamente na prova aquilo que é preceito de valor militar, preceito de ética militar e preceito de dever militar. Até a próxima aula, pessoal.